Beleza? Eu sou o Mega Simon e hoje eu vou estar mostrando tudo sobre o meu time da FC Porto. Logo em seguida, depois de ter gravado o vídeo do Torino. Galera, esse time aqui é da Liga História do Clube. Pega times históricos e daí você escolhe um deles. Eles começam todos iguais, tipo, literalmente. E todos eles têm um padrão, tipo, tem um jogador 98 de overall no ataque, outro 96, enfim. E eu escolhi o Porto porque sim, eu achei que era um bom time. Só que, cara, com o treinamento eu consegui evoluir muito os jogadores, vocês vão ver isso. Enfim, 22 jogos com o Porto, 16 vitórias, 5 empates e 1 derrota, 53 pontos, 50 gols marcados e 12 sofridos. Cara, eu fiquei até no fim na disputa do título com a Juventus, mas eu me sagrei campeão graças a uma coisinha que aconteceu no final. Só espera um pouquinho, gente, já volto. Voltei, galera, não sei nem porque eu disse que eu ia pra vocês esperarem, se não quer só dar um corte no vídeo. Mas enfim, vamos lá, vamos ver a campanha, valor do elenco. No caso, o valor do elenco, gente, eu fui o que mais treinou jogadores. 863 milhões ficou. Todo mundo começa com 445, mais ou menos. No caso, 400 e pouco. E eu me impressionei que a Juventus, eles não treinaram jogadores. O time começou assim e ficou assim, o deles. E eu não sei porque ele não treinou ninguém. Eu acho que, sei lá, era um desafio que ele tava fazendo, alguma coisa assim. Só sei que o cara jogou muito. Porque mesmo com o pior time da liga, que é igual, ele começa, todo mundo começa igual. Mas ele poderia melhorar e ficar tipo assim, que nem o meu. Mas mesmo assim ele ficou em segundo, sendo o pior time. O que eu achei bem impressionante. Artilheiro, o Derlei do nosso time meteu 15 gols. Em assistências, foi o Zidane. É literalmente Zidane. E o Ricardo Carvalho foi do nosso time. O maior contribuidor do nosso time foi o Capucho, 16 contribuições. O melhor avaliado foi esses aqui. Caraca, foi muito do nosso time. Os 7 primeiros, que nem do Torino, né? Os 7 primeiros foram os melhores aqui também. Foram do nosso time. Sequência, eu não tô com uma sequência de vitórias, só nem de tanta invencibilidade, porque eu perdi um jogo. Um jogo meio roubado, eu perdi pro Ajax. Não era pra me ter perdido, eu tava com 65% acho de posse de bola e muita... Significa que eu dominei o jogo e joguei melhor, mas não deu certo, acabei perdendo. Enfim, né, de gols eu acabei sendo melhor e o que menos tomou gols também. 16 cartões amarelos e um vermelho. E estatísticas, não tem transferência nessa liga. Teve uma média de 2,5 gols e agora é hora de mostrar o elenco. A maior nota foi do McCartney, eu falo só McCartney por causa do Paul McCartney, mas enfim. Craque, o Vitor Baia, sempre o goleiro, né? O artilheiro foi o Derlei com 15 gols, o time ficou com 108 de geral. O Derlei meteu 15 gols e 18 em jogos, muito bom. O Elder Postiga jogando fora de posição, meteu 8 gols e 3 assistências em 17 jogos. Capucho, 20 jogos, 11 gols e 5 assistências. O McCartney, 11 jogos, 6 gols e 2 assistências. O Clayton, 10 jogos, 2 gols e 2 assistências. E o Jean Kauas. Nossa, esse Jean Kauskas não jogou nada, não fez gol nem assistência. Aí é triste demais. O Costinha, 17 jogos, 1 gol e 2 assistências. O Maniche, 18 jogos, 2 gols e 6 assistências. E o Alenichev, 15 jogos, 1 gol e 2 assistências. Já o Deco aqui, o nosso querido Deco, meteu 11 jogos, 3 gols e 2 assistências. O Pedro Mendes, 8 jogos e 1 gol. Carlos Alberto, 9 jogos, 1 gol e 2 assistências. E o César Peixoto, 4 jogos e nada. Esse cara, nenhuma vez eu botei ele eu mesmo. Ele jogou, tipo, entrando do banco no meio do jogo, já que a CPU quer botar ele, ela bota. Então, tipo, acaba botando no meio do jogo. Mas eu não escalei ele nenhuma vez. O Nuno Valente, 19 jogos, 4 gols e 5 assistências, muito bom. O Jorge Costa, 19 jogos e 3 assistências. O Paulo Ferreira, 20 jogos, 2 gols e 2 assistências. Ricardo Carvalho, 18 jogos, 2 gols e 6 assistências. Pedro Emanuel, nossa, esse cara foi muito bem na realidade, meu Deus, muito bem mesmo. O Pedro Emanuel, 11 jogos e 1 assistência. O Ricardo Costa, 14 jogos, 2 gols, no caso 2 assistências apenas. E o Bocingua, 16 jogos, 1 gol e 2 assistências. Então, dos que eu botei de titular, esse aqui foi o único que não fez nada. Eu não conto o César Peixoto, porque eu não botei nenhuma vez ele de titular.
Mas o Jan Kauskas, ele não fez nada, mesmo botando ele no jogo. Que triste. O Vitor Baia. Opa. O Vitor Baia, ele foi bem. 17 jogos. O Nuno jogou 9 jogos e o Bruno Vale jogou 0. Eu não evoluí ele nenhuma vez e ele não jogou nenhuma vez. Coitado, né? Mas ele era o terceiro goleiro, então era de se esperar. Aqui, vamos lá. Ganhei do Liverpool na primeira rodada, 1-0. Empatei com o Nottingham Forest. Depois 1-0 pra cima do Hamburgo, que jogou contra o Grêmio. Esse Hamburgo é o que jogou contra o Grêmio lá em 83. Na Copa, 2-0 no Nottingham. Depois 1-0 do PSV. 2-0 no Milan, 2-0 no Olympique de Marseille, 2-1 no Barcelona, 4-1 no São Paulo, depois 5-0 no São Paulo, 2-0 no Ajax, que foi meu carrasco. Juventus empatou em 1-1 comigo, 4-0 no Manchester, 3-1 no Liverpool, 2-0 no Nottingham, 2-2 com o Hamburgo, lá, 1-0 no Olympique, depois 1-0 no PSV, 1-1 com a Milan, 5-0 no Olympique, 4-1 no Barcelona e 4-0 no São Paulo. Aí vem a minha derrota. Mesmo com a bola de bola em 63. Foram 6 chutes a gol contra só 2 deles, mas eles meteram um gol. Ou seja, a gente dominou o jogo, mas não chutou muito. Mas foi dominado esse jogo. Foi dominado. E mesmo assim, é que eu não sei porque que o USM expulsou um cara meu. Eu botei no cuidadoso, no normal na realidade. Mesmo assim, ele simplesmente expulsou um meu. E mesmo com o cara expulso, a gente dominou o jogo. Mas eu não sei porque que daí a gente mesmo assim perdemos. Só que daí a Juventus empatou em pontos com nós. Ou seja, se eles ganhassem o próximo jogo de nós, que é no jogo 24 aqui, se eles ganhassem o próximo jogo, eles estavam como líderes. Mas daí a gente mete simplesmente um 5-0 na Juventus. Com não sei aqui, quem fez o gol. Com o Alienishev metendo um gol, o Maniche metendo gol, o Elder Postiga metendo 2 e o Derlei também metendo 1. Dominamos o jogo, merecemos vencer. E isso acabou com a chance dele, porque ele ficou a 3 pontos de mim e eu só precisava empatar na última rodada. E mesmo se eu perdesse e ele ganhasse, esse 5-0 tava equilibrado o saldo de gols. Ele tinha quase o mesmo saldo de gols que eu. Mas esse 5-0 fez com que ele acabasse com a chance dele. Porque daí eu fiquei com 5 de gols a mais e ele tomou 5 gols a mais. Então a diferença de saldo, que era só de 1, passou a ser de 11. Porque ele tava com 46 gols, mais ou menos 45 gols. E 11 sofridos. E eu tava com 45 gols também. E acho que 10 sofridos. Então, não, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, é só uma coisa. Então a diferença era pouca. Aí o 5-0 fez com que essa diferença fosse embora. Tipo, ele ficou... Nossa, ficou muita diferença. E ainda ganhei a Copa pra cima do Barcelona e empatei o último jogo. A Juventus ganhou, mas ela precisava fazer uma goleada, tipo, sei lá, uns 12, 3-0. E eu precisava perder. Então, acabei com a chance dele naquele 5-0. Mas então é isso, galera. Esse vídeo aqui é um pouco mais curto que os outros vídeos. Os outros tem 10 minutos, esse aqui vai ter 9 mais ou menos. Porque não tem muito o que mostrar e não tem tanto jogo assim pra mostrar. Tá bom? Mas é isso, galera. Valeu e fui!